queridos, quero compartilhar com vocês um trecho da Palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós faremos a leitura então dos versos 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Aqui o apóstolo, ele começa o capítulo 12 tratando a condição acerca da nova vida. Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sempre gosto de trabalhar com algumas palavras como esse tudo se fez novo, querendo fazer com que a gente possa compreender de que quando nós escolhemos andar com Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, não foi algo meramente emocional. E o versículo 1 exatamente afirma isso, quando ele diz que a gente tem que apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra no grego aqui, para racional, é a palavra lógicos, que no nosso português aí do dia a dia é a palavra lógica. Então, nosso culto tem que ser um culto racional. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Nós temos que compreender o porquê nós escolhemos andar com Deus, servir a Deus e poder experimentar tudo aquilo que Ele oferece. E no versículo 2, quando ele continua dizendo, e não vos conformeis com este século, a palavra aqui do grego também, conformar, é estar com a forma, esquema, molde. Não se amoldem a este século, não tomem a forma das coisas do mundo. E para que isso precisa acontecer na nossa vida? Para que a gente possa ter a mente transformada e assim poder experimentar tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer, que é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, não se conformar com este século tem a ver não com as formas apenas, mas também com os conteúdos. Trata-se de não deixar a forma da consciência se amoldar pelas referências deste mundo. Por isso, aqui o apóstolo então ele nos apresenta 3 conselhos que devemos praticar para que essa palavra se torne verdade e também faça para nós algo diferente, como uma experiência. Como devemos viver uma vida segundo o padrão de Deus. E o primeiro conselho que o apóstolo Paulo aqui deixa para mim e para você: tenha coragem de ser quem você é. Seja autêntico. O seu conteúdo é feito da imago Dei, da imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus estava imprimindo na criação a sua vontade, a sua emoção e o seu intelecto na minha vida e na sua vida. E por isso nós precisamos ser autênticos, nós precisamos nos cristificar, ou seja, viver
Cristo não apenas como uma experiência religiosa, mas, acima de tudo, como um estilo de vida. Por isso, se assuma como crente no meio da multidão. O inconformado, quando ele fala para a gente não se conformar, o inconformado tem que ser aceito pelo seu conteúdo, pelo seu caráter e não apenas pela sua forma. Tem muita gente precisando ser influenciado de coisas boas, de coisas muito boas. E você pode ser esse agente influenciador, esse agente de transformação, aonde no mundo que vivemos, onde todo mundo é igual, você pode ser diferente sim, para a glória de Deus. Segundo conselho, recicle as ideias. O versículo aqui continua dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O original grego aqui é bastante interessante quando ele diz, pelo contrário, mudai totalmente de forma pela renovação da vossa mente. A gente sabe que as nossas ações e as nossas reações, elas são derivadas da nossa mente. Então a gente precisa ter isso bem claro, de que a nossa mente é quem conduz a nossa vida e ela é quem pode nos dirigir a história. E a palavra aqui também, no versículo 2, ele está falando da questão da metamorfose, transformação, a metamorfose, ou seja, nós fomos chamados para sermos transformados. Nós somos chamados para viver uma vida transformada. Como eu já disse, um mundo onde todas as pessoas são iguais, onde existe um modelo de vida sem Deus, nós precisamos deixar à mostra o modelo de vida com Deus. Mente renovada é uma mente vazia do mundo, mas cheia de Deus. Pense naquilo que Deus pode fazer com você. Pense naquilo que Deus pode fazer através de você. Pense naquilo que Deus pode fazer por você. Segundo Crônicas, capítulo 1, dos versos 7 a 11, diz que certa vez Deus apareceu para Salomão e disse, pede-me o que quiseres que eu te dê. Salomão podia pedir tudo aquilo que estava na sua mente e no seu coração, mas como ele foi o sucessor do rei Davi, ele pediu para Deus sabedoria e conhecimento. Dê-me sabedoria e dê-me também conhecimento, para que eu conduza o teu povo diante da tua face. A sabedoria é a capacidade de tomar decisões com base no discernimento e no bom senso. Tiago 1,5 diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente e ser-lhe-á concedida. Mas também tem aqui uma coisa muito importante que Tiago diz, peça, porém, com fé. Não se deixe influenciar pelo mundo. Toda vez que você estiver diante de uma decisão difícil, toda vez que você tiver que tomar alguma decisão, você sabe que aquilo irá influenciar o seu futuro, a sua história. Peça sabedoria a Deus. E por fim, experimente o melhor de Deus agora e sempre. O versículo 2 aqui termina dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do mundo, queridos, é má, imperfeita e desagradável. Então aqui nós precisamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
com certeza é esse que você quer para a sua vida e é aquilo que eu também quero para a minha vida e para a minha família. Só que para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, aqui tem uma condição: vivermos diariamente apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, de uma forma racional, e não nos conformarmos com as coisas do mundo, tudo aquilo que o mundo oferece. Muitas das coisas que o mundo oferece, é prazerosa, mas tem limite, tem prazo de validade. As coisas do Senhor não. Nós sabemos que aquilo que diz respeito às coisas do Senhor tem a ver com a eternidade. As bênçãos que Deus tem para nós são bênçãos eternas, ou seja, são as bênçãos que têm a ver com a nossa vida enquanto nós estamos aqui, mas também são bênçãos eternas, porque a nossa vida não termina na nossa morte. Nós somos chamados para viver uma vida de esperança. Por isso, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. É tempo de mudar, é tempo de orar.